Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Nortecast. E hoje nós estamos aqui recebendo o Dr. Renato Freire, que vai estar trazendo para a gente todo o seu conhecimento, seu vasto conhecimento sobre vacinas. Ele é o proprietário e CEO da Vacina Clean. Seja bem-vindo, Dr. Renato, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, Jamila. NorteX está realmente na vanguarda, trazendo mais esse canal, né, um podcast sobre esclarecimento de saúde. Então, a gente fica muito satisfeito e lisonjeado. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, doutor Renato, pelo senhor aceitar esse convite. E hoje nós vamos estar falando para vocês aqui um assunto que traz bastante dúvidas, que é a vacina da Covid-19, sobre essa polêmica, né? E que também gerou assim algumas dúvidas em relação na população, e a gente trouxe as principais dúvidas aí que norteiam a cabeça. A gente abriu uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais, perguntando, né? E aqui tem algumas dúvidas que o pessoal tem. Mas antes disso, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público, falasse um pouco do senhor, quem que o senhor é, o que o senhor faz. Muito bem, muito obrigado, Jamila. Não, na verdade, eu sou Renato Antônio Campos Freire, né? Eu sou proprietário da Vacina Clean, trabalho com vacinas há 26 anos, sou farmacêutico, especialista em algumas áreas da farmácia, em farmácia hospitalar, em epidemiologia hospitalar, controle de infecção hospitalar. A minha vida toda foi direcionada a hospitais, mas sempre com foco na vacinação, porque eu tenho 26 anos que eu trabalho com vacinas. Isso aconteceu porque meu filho nasceu e ele era pequenininho e não eu queria trazer vacinas de fora e aqui não tinha. E eu comecei a trazer vacinas e assim foi aumentando uma rede de pessoas querendo vacinas e assim a gente abriu uma empresa realmente focada na vacinação privada. Também sou mestre em pesquisa, desenvolvimento de tecnologia farmacêutica, gestão farmacêutica, e isso me dá bastante satisfação, porque a gente sabe e estudamos muito sobre a tecnologia que está ao redor da produção de produtos farmacêuticos. E a vacina é um produto farmacêutico de excelência, porque trabalha com prevenção e tem alta tecnologia, alto investimento e estudos muito aprofundados para terem assim, confeccionado um produto com qualidade. Então, a vacina ela é um campo da área farmacêutica, de produção de produtos farmacêuticos, que gera muita tecnologia. Muito bom. Então, nós estamos com a Vacina Clean, já tem esse 26 anos, vai completar 26 anos agora este ano, e trazendo sempre o que há de melhor, de mais evolutivo, de tecnologia, de vacinas novas, com mais segurança, vacinas que têm uma controle maior para evitar as reações adversas que são muito comuns em vacinação e diminuir os riscos inerentes a um processo de vacinação. Tá? Então, isso é um fator bastante diferencial do nosso serviço também. Maravilha. Então, aqui a gente já deu para perceber que conhecimento não vai faltar, né? E know-how aí também na área de vacinação. E então, e o senhor falou algo a respeito aí sobre diminuir, né, as reações adversas que acontecem em tudo, que há uma tecnologia muito voltada para essa área, para esse campo da área farmacêutica. E já vou começar já com a nossa pergunta aqui. As vacinas da Covid são mesmo seguras? Isso realmente uma polêmica É que uma você traz, polêmica. porque a gente recebe também muita pergunta nas nossas redes sociais e também telefones sobre o uso da vacina, a indicação da vacina para criança. Então, a gente vai separar em algumas partes aí. Certo. No boom da pandemia, os laboratórios que trabalham com vacinação, produção de vacinas e tecnologias para desenvolvimento de um produto que tem força de fazer proteção na população já tem algum tempo. Inclusive, o coronavírus é um vírus já conhecido. Então, assim, esse trabalho conjunto, começou a perceber a necessidade de que aqueles erros ou dificuldades ou riscos que inerentes à vacina foram sanados entre parceiros. Peraí, eu quero que o senhor responda uma coisa. O coronavírus, ele é um vírus já conhecido, Já era um vírus ele conhecido. não foi descoberto em 2019, Não, então? aquela variante do coronavírus de 2019, que é uma variante chamada Ah, Covid-19. entendi. Mas ele é uma família de vírus, os coronavírus, tá? Que tem várias divisões, né? Sim. Para a gente falar assim, para o público entender melhor. Então, é como se fosse uma família que tem vários parentes.
Entendi. Tá? Então, teve um tempo atrás um surto no Oriente Médio, que chamava, que era coronavírus, né? Que foi a síndrome da angústia respiratória do Oriente Médio, que tinha um índice de letalidade muito alto, em torno de 40% até, chegando até 40%, e teve, só que a transmissão era baixa, o isolamento era mais fácil de acontecer. Esse Covid-19 de 2019, que iniciou na China, ele já tinha um perfil um pouco diferente, porque a transmissão dele era muito grande, entendeu? Facilmente transmissível e conseguia resistir a parte aérea, então por isso a contaminação era muito fácil. E acometeu muita gente. Mas também teve muita gente que eram imune ou que não tinha sintomatologia. Ele adquiria o vírus e o vírus não se desenvolvia com gravidade nele. Mas ele era um potencial transmissor. Sim. Então, esse perfil desse vírus foi diferente, porque a transmissão era muito alta. E, de repente, a gente viu, em alguns meses, o mundo inteiro assolado de um vírus, né, muito grave, assim, no sentido de que acometia muita população, sobrecarregando o serviço de saúde, deixando as pessoas com dificuldade de internação, com vagas, né, e medicamentos e assistência à saúde. Então, isso gerou um certo pânico no mundo e a preocupação daqueles países que não eram acometidos se preparar para isso. Então, o coronavírus ele já era conhecido, mas no formato com essa característica genética de uma cepa que a gente fala é como se fosse um tipo diferente, né? Ele tinha uma capacidade de transmissão muito maior. Tá? Então, ele veio preocupar a gente grandemente, né? A humanidade toda. É verdade, e realmente foi bem alarmante, né? Eu nunca tinha passado por uma pandemia e realmente foi uma situação, inclusive tem algumas pessoas que ainda ficaram com alguns resquícios psicológicos aí da coronavírus, né? Não só psicológicos, né? Mas também a doença psiquiátrica derivada do Covid aumentou muito, né? Muita gente com pânico, com ansiedade, depressão, porque vivenciou um momento de risco de vida para todo mundo, e isso inconscientemente gera alguns transtornos mentais, né? Mas também porque a população viu o mundo todo parado mediante esse acontecimento de gravidade, isolamento, as pessoas não se encontravam mais, então não podia sair, as restrições das pessoas ao trabalho. Isso gerou essa perda também econômica, as empresas fechando, mas também gerou muita gente doente e com sequelas tanto físicas, né, com problemas relacionados a pulmonares graves, ou outras sequelas renais, né, porque o vírus ele entra no organismo através das fossas nasais, né, ele é aéreo, né, pode ser pela boca ou pelo nariz, e ele vai diretamente para o cérebro. Que interessante. Né? Então, ele chega até o cérebro rapidamente. Por isso, ele tem uma afinidade por células nervosas. Nossa, eu achei que a gente recebia o vírus, ele já atacava diretamente a parte respiratória. O pulmão é um segundo momento, né? Mas primeiro ele vai para o cérebro. Então, ele gera por isso que a pessoa sente muita dor de cabeça, às vezes sente dor no corpo, né? Acaba gerando algumas neurites, mas aí depois de alguns dias da doença é que vai entrando no processo de comprometimento mais do pulmão, né? Aí respiratório, com dificuldade respiratória, e às vezes a pessoa precisando de auxílio hospitalar, com emergência, e respiradores, UTIs, entubado, vai para UTI, e pode gerar a morte, como aconteceu com muita gente. Então, a doença é uma doença gravosa, mas as vacinas vieram de uma forma, assim, por mais que alguém não goste de vacina, né, que para mim eu considero assim, a falta de entendimento do que é a vacina salvou o mundo também. Né? Hoje nós estamos com uma certa tranquilidade mediante a vacina. Mas poderia todo mundo ficar doente e se autoimunizar, com a autoimunidade, né? A chamada imunidade natural, se chama natural. Tem aquela adquirida através a vacinação adquirir a imunidade através de um produto que vai ajudar a proteção, e tem aquela natural que ocorre mediante a pessoa pega o vírus e ela se faz a sua defesa naturalmente produzindo anticorpos. Então tem esses dois tipos de defesa, né? Então uma é natural e a outra é adquirida, tá? Através de um artifício
tecnológico que é a vacina. E eu quero saber, realmente, se a vacina é mesmo segura. Eu acho que muitas pessoas têm essas dúvidas, inclusive é dúvida de um seguidor, mesmo ela tendo sido criada tão rápido. Porque a gente... eu vou falar aqui para vocês também, vocês devem saber que em alguns podcasts eu também já falei, meu marido é farmacêutico, também compartilha da área que o senhor compartilha, e ele falou que há um prazo, né, para poder ser feita a vacina, para ver os estudos, e a gente viu que ela saiu muito rápido. Né? E aí eu queria saber para o senhor se ela realmente é segura, mesmo tendo saído rápido desse jeito. Bom, ela eu considero segura, porque eu trabalho com ela e vejo os resultados, né, e a gente vê a resposta que se deu. Agora, toda vacina tem suas reações adversas de vários graus, né? A vacina do Covid, ela não é uma coisa completamente nova, entendeu? Ela foi fabricada em tempo recorde porque houve um compartilhamento de informações nesses laboratórios mundiais. Então, o que um já sabia, falou para o outro, o que o outro não sabia, contou para o outro. Então, isso gerou, então, uma parceria muito maior dos centros de pesquisas no mundo inteiro. Entendi. Universidades do mundo inteiro trabalhando em conjunto, porque era a luta da humanidade contra o vírus. Objetivo comum, então Objetivo todo mundo se comum. uniu. Isso. Então, foi dando informações de um para outro. Mas a base da vacina, do Covid, dos laboratórios que tem vacinas diferentes, que tem vacinas para o vetor viral, tem vacinas... Eu não vou entrar em detalhe muito técnico, mas só para entender que é a vacina que já usa um outro tipo de base, de outra vacina para fazer uma resposta com aquele vírus novo. E tem aquelas que usou RNA recombinante, que usou a estrutura do RNA daquele vírus isolado, porque em poucas semanas o mundo inteiro já sequenciou o RNA do vírus. Uau. Entendeu? Quando o vírus foi isolado pela primeira vez, aí começou a fazer a sequência, inclusive o Brasil teve professores na Fiocruz, na USP, em São Paulo, que em Minas Gerais, uma professora também muito dedicada a sequenciamento de DNA e RNA, ela conseguiu sequenciar o vírus rapidamente, entendeu? Fazendo a leitura de como era o vírus e quais eram as características que esse RNA dava para a espícula, que é aquela espinho. Por isso chama coronavírus, porque ele lembra uma coroa de espinhos, porque a estrutura do vírus ele é redondinho, mas ele tem pontas nas suas extremidades, então gera espinhos. Então a espícula que é o fator que é a estrutura proteica do vírus que invade a célula do hospedeiro. Entendi. Então, quando ele invade a célula do hospedeiro, ele vai jogar seu RNA lá dentro e vai alterar as funções daquela célula e a célula fica fragilizada e aí a pessoa entra em estado de patológico, entra na doença. Entendi. Então, assim, as vacinas foram rápidas por causa desse apoio conjunto de várias instituições de pesquisa e ensino no mundo inteiro. Maravilha. Então, pessoal, deixa eu falar aqui para você que ainda não tomou a sua vacina. Se você estava com dúvida se ela funciona ou não, porque foi feita rapidamente, porque esse questionamento ficou na minha mente também, ficou na mente de várias pessoas que eu conheço. Então, pode tomar, né, doutor Renato? Pode tomar, sim, assim, por mais que né? deve tomar. Eu acho que a vacina salvou a humanidade e não resta dúvida quanto a isso. Agora, pessoas que têm certos tipos de restrições, converse com o seu médico, ver qual que é a avaliação que ele dá para o tipo de doença que a pessoa tem, se tem comorbidades, mas, no geral, tem indicação de fazer, sim. Sim. Quais são essas comorbidades que não podem ser tomadas? Pacientes que estão fazendo tratamento de câncer, pacientes que estão por algum problema de saúde, não deva tomar a vacina para não comprometer o seu estado naquele momento. Sim. Então, deve ser procurado um médico que assiste essa pessoa para que ele, em comum acordo, decida a tomada da vacina. Porém, todo o Ministério da Saúde tem um protocolo estabelecimento de todas as pessoas que são elegíveis para vacinação. Então, pode entrar no Ministério da Saúde, no site do Ministério, que lá tem as informações sobre as pessoas elegíveis que podem tomar a vacina. Entendi. E tem até uma pergunta aqui de um seguidor que eu achei ela interessante. Qual a durabilidade do imunizante, visto que tomamos várias doses em pouco tempo? Porque saiu várias doses em pouco tempo. E qual que é a durabilidade desse imunizante? Quanto tempo que a gente fica realmente protegido pela vacina? Sim. Para explicar um pouquinho, para entender melhor a população, toda vacina, quando ela é inoculada no indivíduo, ela tem um tempo de ação. Ela tem que fazer uma indução
o sistema imunológico produzir anticorpos. Então, inocula um agente na musculatura, ele fica lá na musculatura do braço, e aí, aos poucos, ele vai liberando, e o sistema imunológico, nossas células de defesa, vai identificando que há um corpo estranho e vai produzir anticorpos. Certo. Então, isso demora algum tempo para a produção desses anticorpos. Geralmente 2, 4, 6 semanas para produzir anticorpos. Então, por isso que a vacina deve ser tomada antecipadamente, para evitar, é uma medida preventiva, antes de acontecer a doença. Sim. Como o mundo foi pego de surpresa com a doença alastrada e não tinha vacina, nós não conseguimos fazer nenhum tipo de proteção antecipada, entendi. Tá? Com o imunizante. Sim. Porém, a gente entende que a vacina, quando ela está pronta, que inoculou no paciente, ele vai, ao que produziu anticorpos, ele vai perder um pouquinho desse anticorpo. Então, a tendência é que caia o sistema imunológico dele com a produção de anticorpos ao longo do tempo. Então, o sistema imunológico precisa ser lembrado que ele precisa produzir anticorpos novamente. Sim. Então, ou usa-se outra dose da vacina como reforço. Primeira, segunda, terceira ou reforço. Hoje está preconizada 4 doses. Isso. Né? Então, primeira, segunda e terceira e a quarta como reforço. Só que essa quarta já é uma vacina mais evoluída. A vacina que está vindo de Covid agora para o Brasil é uma vacina bivalente, que ela tem o Covid tradicional, que é o que alastrou, e também o Covid variante Ômicron, que foi a variante que causou muita gravidade. Sim. Entendeu? Mas, em compensação, agora o vírus decaiu um pouquinho, porque o vírus teve que mudar a sua ação, porque ele não estava transmitindo muito, mas pouca gravidade, né, inicialmente. Sim. Depois que ele foi agravando e se tornando mais sequelado, né, que é capaz de deixar sequelas ao paciente. Entendi. Na verdade, ele deixou mais sequelas por causa da sua gravidade. Entendi. Como eu tomei só 2 doses, se eu for tomar, não é a 4ª dose? Não, você vai tomar, mas essa dose que veio agora, você vai tomar essa que tem a bivalente. Essa que já tem a bivalente. Porque é o imunizante que está disponível agora. Certo. Porque o Brasil já vacinou mais de 90 milhões de pessoas. Entendi. E se a pessoa não tomou ainda a vacina, quando ela for tomar também já vai tomar essa? Essa bivalente. E ela precisa tomar várias doses ainda assim? Pois então, com o tempo, porque a vacina tem vários estudos. Tem estudos de fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Sim. O estudo de fase 1 é feito ainda nos estudos em laboratório. A fase 2 já começa a incorporar algumas dezenas de pessoas para fazerem testes. Certo. A terceira já vai para centenas. A quarta já é milhares. Entendi. Centenas de milhares. Né? Sim. Então, quanto mais gente vacinando, mais resultado tem sobre os estudos que vão ser relatados para os centros de saúde. Sim. E vai tomar as providências devidas. Então, como tomou várias doses, em período de 2 anos, teve gente que tomou 4 doses. Sim. Né? Teve gente que tomou só 3, porque é outra faixa etária. Idosos, principalmente, pessoas de alto risco, profissionais de saúde, tem indicação de 4 doses. Sim. Então, pode ser que essa dose agora, que está sendo dada agora, ela tenha uma durabilidade maior. Então, vai ser avaliada ao longo do tempo. Entendi. Tá? Então, todo o estudo na fase 4 em diante é o estudo que está na população mesmo. Mas as pessoas falam muito assim, mas então nós estamos sendo cobaia. Tem muito isso mesmo. Nós estamos sendo cobaia dos estudos ainda que pode acontecer. Se não tiver as pessoas, não tem estudo. Muito boa. Entendeu? Se as pessoas, como é que vai avaliar se ninguém usar? Entendi. E, doutor Renato, eu quero saber se criança pode tomar essas vacinas. Quem que não pode? Até que faixa etária de idade é indicada? Se idoso pode tomar, idoso não pode tomar. Sim. Gestante, lactante, eu quero que o senhor fale para a gente. Quem que pode tomar essa vacina e quem não pode? Sim. O Ministério da Saúde também já tem um protocolo estabelecendo quem deve e quem não deve tomar a vacina e que momento deve ser tomado. Toda a pesquisa que foi feita da vacina iniciou-se para o risco maior, para quem tem maior risco, ser indicada a vacina. Então, idosos que têm mais risco de adquirir uma doença e ter uma gravidade e levar a óbito, como profissionais de saúde, então foi algumas pessoas que tinham risco iminente de contrair o vírus, foram os primeiros a tomarem a vacina. Depois passou para os adultos de maior faixa etária decaindo, até chegar no jovem, adulto jovem e adolescente.
Agora que veio um estudos maiores para crianças. E isso está gerando, às vezes, muita polêmica que os pais não, que estão vacinados, os pais estão vacinados, não querem fazer a vacina dos filhos. Eu entendo cada posição do pai, mas deve conversar com o seu pediatra para que faça a avaliação do uso em crianças. Crianças também têm indicação de vacinar, porque tem uma vacina nova e específica. A vacina de criança é diferente na sua composição, na sua estruturação, do que os adultos tomaram. Então, mas tem essa vacina já disponível também. A Sociedade Brasileira de Imunização já estabeleceu critérios, os experts, né, nessa área já estabeleceram critérios suficientes para indicar a vacinação com total segurança. Que maravilha. Tá? Agora, algumas pessoas não devem tomar a vacina naquele momento, por exemplo, né? Pessoas que estão com tratamento de quimioterápicos, que têm uma gravidade maior ou que estão com uma imunidade muito baixa, deve ter restrição, tem que consultar seu médico para avaliar. As gestantes, no começo tinha falado que gestantes iam ser preservadas, mas depois avaliaram que a gestante também pode vacinar. Então, o critério que a gente tem que ver é o que estabelece o Ministério da Saúde, que preconiza, que já tem uma tabela muito ampla e muito extensa de quem pode vacinar de acordo com o seu, obedecendo aqueles critérios. Tá? Certo. E lembrando que há respaldo mesmo de estudo científico de tudo isso, né? Sim. Não é, pessoal, invenção da cabeça nem nada, não. Há estudo, o doutor Renato está aqui falando, e é bom que traga esse esclarecimento para a gente quebrar realmente os conceitos que a gente formou. Sim. Eu, inclusive, formei alguns conceitos que estão sendo quebrados aqui agora, e é bom que a gente tenha esse conhecimento. Há estudos, e como o senhor falou, todo mundo se juntou, fez esses estudos, né? Então tem as comprovações científicas de que funciona e de que pode dar certo. Né? Sim. Agora a gente entende também que vacinas, dependendo do sistema imunológico de cada indivíduo, ele vai ter uma resposta maior ou menor. Sim. Tem gente que fala assim, que já comentou que tomou vacina, mas pegou Covid. Né? A vacina não impede da pessoa inocular o vírus. O vírus está no ar, na atmosfera, e não tem condição, só se você vivesse numa redoma de vidro para você não pegar o vírus. Entendi. Então, a pessoa vai adquirir o vírus onde ele tiver, qualquer outro vírus. Só que tem gente que fica doente e outros não. Por que isso? Porque depende do seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico que vai ter a capacidade de agir rapidamente para combater o vírus antes dele se manifestar em doença. Sim. Aí você não vai ter sintoma nenhum. Entendi. Agora, se você está fragilizado por alguma coisa, a sua imunidade está através de um estresse, de trabalho, ou até de uma doença anterior, pegou uma virose simples, um arbovírus, um rinovírus, um adenovírus, uma influenza, ele acaba depois sendo oportunista e o Covid aparecer. Tá? Então, isso é natural. Agora, isso não quer dizer que a vacina não funcione e não quer dizer também que a vacina não consiga atingir a cobertura coletiva de vacinação, que a gente chama de vacinação de rebanho, cobertura de rebanho. Todos são beneficiados. Se um no meio de um rebanho inteiro, um não está vacinado, ele vai ser protegido porque o rebanho vai proteger ele. Então, por isso a necessidade, o máximo de pessoas possíveis tomarem a vacina, ou qualquer outra vacina, não só do Covid, mas também de outras vacinas. Quanto mais cobertura vacinal, melhor para erradicar aquela doença, como acontece com o Brasil hoje com a poliomielite. Sim. Ela é erradicada no Brasil, mas com vacinação. Né? Então, é erradicada como? Tem países que é erradicada a poliomielite sem vacinação. Não tem o vírus circulante de forma selvagem no ambiente. Mas por quê? Porque o país já vacinou tanta gente que a população não adquire o vírus. Tanto é que em alguns países, quando você vai viajar para lá, eles pedem algum tipo de vacinação que eles não têm a doença naquela localidade. Interessante. Para não levar o vírus para não levar o vírus para lá. Então, quando entra nos aeroportos, dos navios ou qualquer tipo de transporte, que ele seja identificado o cartão de vacinação. Sim. Olha a importância da vacinação. E tem alguns pais, isso me deixa assim... Enfim, é aquilo que o senhor falou, é falta de conhecimento. Que não vacina os filhos, né? Tem a paralisia infantil. Infelizmente, eu conheci um caso de um rapaz um adolescente, que ele tinha paralisia infantil porque os pais falaram que não acreditavam na vacina.
E ele adquiriu e, infelizmente, né, perdeu o movimento das pernas e poderia ter sido pior, né? Sim, é Mas, lamentável, realmente. realmente, a Se você tem ignorância uma de conhecimento, ferramenta né? para evitar uma doença Sim, sequelada para o resto da vida de um indivíduo, vai mudar exatamente. toda a expectativa de vida dele, a qualidade de vida dele, Sim. é muito lamentável, E realmente. ainda a da Covid, ela joga por terra uma situação, porque ela contribuiu mais para bem do que para mal, né? Realmente a gente tem visto que as pessoas, mesmo as que pegam, estão pegando com sintomas bem mais baixos, a gente quase não escuta mais falar que alguém veio a óbito por causa da vacina, da Isso. Covid. Então, realmente, ela contribuiu mais para bem do que para mal, Sim. né? E eu quero te perguntar também, doutor Renato, os efeitos colaterais da vacina, quais são os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais da vacina mais comuns são dor de cabeça, às vezes uma certa dor no corpo, com a sensação de que você está um pouco febril, né, uma febre subclínica, que não tem manifestação, mas você sente um pouco o corpo quente, né? Sim, Às vezes dor local da aplicação, que tomou a vacina, essa daí eu senti. né? Então fica Braço bem dolorido o doído. braço. É porque quando inocula a vacina, cria um processo inflamatório controlado através da tecnologia que foi introduzida na vacina. Justamente para, quando tem um processo inflamatório, algo estranho no seu corpo entra em alarme. Então ele gera um alarme, uma luz de emergência, falando para Sim, suas células de defesa, olha, vamos para lá porque tem alguma coisa acontecendo. E aí sim que a defesa é feita. Se entendi. não tiver esse alarme, não tem defesa. Verdade. Entendeu? Então é preciso ser provocado. A vacina é isso. Porém, a vacina tem essa possibilidade de gerar essa resposta, mas tem também de gerar alguns sintomas que são naturais do processo inflamatório, certo? Entendi. Que é dor local, rubor, né, que é vermelhidão, às vezes no local também, a sensação de edema, a pessoa fica realmente febre, né, dor no corpo, dor de cabeça. Então, são Entendi. os sintomas mais comuns. É lógico que tem relatos que a gente vê de pessoas com sintomas mais graves. Por isso é que tem que ser avaliado, as pessoas têm que entender que quando alguém toma Covid, alguém da família fica acompanhando a pessoa. Caso ela tenha uma manifestação mais, uma reação adversa mais assim, acentuada, Sim, mas tenha uma reação adversa mais acentuada, ela vai acompanhar e levar ao serviço de saúde para ter uma intervenção rápida, né, o que entendi. pode ser feito, entendeu? Para que a vacina não seja uma coisa negativa nesse contexto, porque tem formas de intervenção que possam amenizar essas gravidades. Que maravilha. Então já tem formas assim, seguras mesmo. Tomou a vacina, deu reação, corre para o hospital, né? Isso, O você tem que. familiar já fica de olho e tudo para poder já ali colocar, né? Como é que é o antagonista, né? Tem um nome Isso, científico para isso, né? O isso, antagonista fazer daquilo o ali. contraponto daquela reação, para tentar ver o que pode ser resolvido, amenizado aquelas reações. Olha, então, pessoal, você ganha mais tomando a vacina do que não tomando. E se der alguma reação também já tem como aí. As unidades de saúde já estão preparadas para poder te receber. Então, é bom esse bate-papo que a gente está tendo, doutor Renato, porque quebra muito. Hoje nós estamos quebrando vários tabus aqui, não é nem tabu, vários conceitos que foram formados Sim, mesmo na sim. nossa mentalidade. E eu quero saber também, outra pergunta aqui também de um seguidor da gente, sobre se há alguma variação na eficácia da vacina quanto a laboratório, porque a gente viu que saíram aí vários laboratórios lançando, e a gente quer saber se há alguma variação na eficácia, né, de algumas delas. Sim. De acordo com a tecnologia de cada um que se desenvolveu, né, existe as vacinas com fabricantes diferentes, eles têm variações de cobertura e proteção diferentes, porque eles têm a tecnologia que cada um desenvolveu. Então, como tem várias vacinas diferentes, né, do COVID, cada um tem um seu padrão de eficácia, né, mas todas se demonstraram que fez uma proteção de cobertura, mas uns com proteções menores e outras com proteções maiores, né? Então, a escolha da vacina também Influencia. influencia numa resposta favorável para aquele faixa etária, para aquele grupo específico Sim, e também para como está a desenvoltura da doença naquela população, maravilha. naquele Então, território de sim. ocorrência da doença. Eu não vou perguntar para o senhor qual é o laboratório, porque realmente a gente não pode. Mas se você ficou na dúvida, qual que é o laboratório que mais tem eficácia, qual que não o doutor Renato, eles têm a rede social da Vacina Clean. Vocês podem entrar lá no bate-papo, no direct, e perguntar, que eles vão estar lá disponíveis para responder para vocês. Porque finalizou aqui, eu vou te perguntar.
qual que é a que tem a maior eficácia. Sim. E a gente está chegando no final desse bate-papo nosso aqui, muito agradável, que realmente tirou muitas dúvidas que eu tinha também, que eu acredito que também era dúvida dos nossos ouvintes. E eu quero saber do senhor se o senhor tem alguma dica ou algum conselho para dar a quem está assistindo a gente em relação às vacinas da Covid. Sim, eu gostaria de falar para as pessoas, né, e primeiro que se tem alguma dúvida sobre vacina, procure a informação de uma pessoa que sabe lidar com o assunto, que é especialista na área, é o seu médico de confiança, o pediatra da criança, né, ou uma pessoa que possa esclarecer adequadamente, ao invés de ficar procurando nas redes sociais, ou que ouve falar que a pessoa falou que aconteceu isso assado, e que às vezes não tem fundamento científico nenhum. Essa é uma forma muito mais inteligente de você chegar às melhores conclusões e tomar decisão melhor. Mas não deixe de vacinar só porque ouviu falar que uma pessoa teve algum problema com vacina. Procure o profissional da sua confiança, um médico, um farmacêutico, um enfermeiro, qualquer pessoa, qualquer profissional que está apto a te responder de alguma forma e que seja seguro para te dar total consciência da sua escolha. Ótimo. Porque isso pode ser muito gravoso. Sim. Né? Eu faço alguma comparação de vez em quando, Jamila, pelo seguinte: o gado todo é vacinado, Sim. querendo ou não querendo. Verdade. Né? Porque ele não tem escolha de falar que não vai ser vacinado. Né? Mas quando tem uma doença num rebanho, todo o rebanho, todo o país é prejudicado, né, por causa daquela doença. Porém, o ser humano é diferente, o ser humano tem um livre-arbítrio, tem a sua consciência, tem sua inteligência, mas então, usando isso a seu favor, consulte as pessoas que têm capacidade técnica para te dar uma segurança e você tomar a decisão adequadamente. Excelente, excelente conselho. Porque essa é a melhor posição para que você use o que for mais seguro para você e para a população de uma maneira geral. O que eu acho interessante, foi muito sábio esse conselho, é porque a gente, quando sente um sintoma, a gente não procura o médico mais, vai para o Google, né? Isso. Aí descobre que está morrendo, geralmente. E, às vezes, a gente não vai na fonte que é correta, fica nos achismos. E todo mundo vira perito nessa hora, né? Todo mundo tem uma prima que sofreu, todo mundo tem um tio ou amigo de fulano que trabalhou com Beltrano, e não vai realmente na fonte de uma pessoa que tem um conhecimento específico daquilo. E com a vacina da Covid não é diferente. Eu, como eu disse e repito, estou quebrando realmente vários conceitos que eu tinha formado aqui sobre a vacina da Covid, porque foi tanta informação e desinformação que alarmou, a população também estava com medo, acabava compartilhando coisas desnecessárias e acabou gerando aí um desserviço mesmo, né, para a população. Mas que bom que o senhor veio, que bom esse bate-papo, porque foi muito esclarecedor com uma pessoa que realmente conhece essa área, é perita. E eu te agradeço, doutor Renato, viu, por essa oportunidade, por esse bate-papo, por esse esclarecimento. Não, eu que agradeço vocês. A Norte está realmente abrindo um espaço muito importante de conhecimento. Isso é muito valioso. Eu acho que a sociedade inteira precisa de saber o que está fazendo. Sem conhecimento, hoje é uma ferramenta de sucesso, é uma ferramenta de prosperidade, é o conhecimento. E quando a gente busca o conhecimento sem a devida qualificação técnica, você gera desinformação, e isso é muito mais gravoso. Aí a sociedade, em vez de evoluir, a gente vai voltar em tempos anteriores, né? Vai declinar de uma evolução por causa do que ouviu falar. O ser humano, inclusive, ele necessita da palavra de outro ser humano. Né? A sociedade precisa disso, nós precisamos de ouvir o próximo. Mas a gente não pode ouvir o próximo cegamente. Verdade. Né? A gente tem que ouvir o próximo e fazer a nossa análise. E isso não está relacionado a quem estudou ou não estudou. Está relacionado a pessoa ter a sabedoria de entender, ouvir e tirar suas conclusões, ou quando não sabe, né, você não tem conclusão. Como é que você tira a conclusão de uma coisa que você não tem conhecimento? É verdade. Então, procure a ajuda de outro. Muito bem. Obrigada, doutor. Tá bom? Obrigado a você, nós estamos à disposição, tá? Tá ótimo. Parabéns, sucesso a todos da Norte Cis e a você também. E agradeço, doutor Renato, pela presença, e agradeço você também que ficou conosco até agora, aí como audiência.
tirando suas dúvidas em relação à Covid-19. E eu te convido também para poder ficar conosco, para assistir nossas redes sociais, para nos acompanhar, porque o doutor Renato vai vir mais vezes aqui, vai estar esclarecendo dúvidas sobre outras vacinas, sobre outros pontos de saúde e também sobre as nossas outras informações. Então, eu te aguardo para esses novos vídeos, para essas novas edições e até mais!